dizer que é uma alegria poder estar aqui nesta noite juntamente com vocês. E nessa noite nós vamos ler a palavra de Deus que está no livro de Josué, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 1. Josué, capítulo 4, a partir do verso 1. Vamos, também aqueles que têm suas Bíblias, pode abrir e pode participar da leitura através da sua Bíblia. E também você, que não está aí com a Bíblia, pode participar. Aqui à frente será transmitido a leitura da palavra de Deus. Josué, capítulo 4, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor para nossas vidas nessa noite. Sucedeu, pois, que, acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem. Mandai-lhes, dizendo: Tomai daqui, do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco a outra banda, e depositai-as nas alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué aos 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhes: Passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão. Levanta cada um uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significa essas pedras? Então lhes direis que essas águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor, e passaram ela pelo Jordão, e separaram-se as águas do Jordão, assim que essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos assentar? Que Deus nos abençoe. Todos nós, algum dia teremos que passar pelo altar de Deus. Alguns aqui já passaram, mas aqueles que não passaram irão passar por esse altar de Deus. Amém, meus irmãos? Mas algo, quando você passar por esse altar, você vai entender uma coisa: nunca mais você será o mesmo. Porque todos aqueles que passaram pelo altar de Deus, Deus operou sobre a sua vida algo extraordinário. E nessa noite não é diferente. O mesmo Deus que operou na vida de Josué grandiosamente é o Deus que está presente aqui nessa noite e quer operar na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles homens, eles já estavam perto para entrar na terra prometida. E Deus tinha feito uma promessa a todos eles: vocês vão passar para o outro lado. Nessa noite eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. O que Deus te prometeu, Ele é poderoso para cumprir. Vou repetir: o que Deus prometeu, Ele é poderoso para cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Não há promessa de Deus que caia no esquecimento, porque Deus, Ele cumpre as suas promessas. Deus vela pelas suas promessas. E a palavra diz que Deus
tinha dito àquele povo que eles iriam atravessar o Jordão. E logo em frente ao Jordão, eles iriam entrar na terra prometida. A palavra diz que Josué, ele depara agora com o Jordão. E a palavra diz que o Jordão estava em cheia. Não tinha como atravessar. Não havia uma ponte, não havia meios para que eles pudessem atravessar o Jordão. E nós podemos imaginar aqui, será que muitas vezes, enquanto vêm as lutas, as provas, nós procuramos tantos recursos humanos, né? É verdade ou não? Quando muitas vezes nós achamos algo difícil, nós procuramos um amigo para tentar nos ajudar, procuramos um parente para tentar nos ajudar, mas nessa noite eu quero que você viva como Josué. Josué, ele não preparou e buscou recursos humanos. Josué creu no Deus da sua salvação. E muitas vezes nós temos que desenvolver essa fé em nossos corações. Enquanto você achar que é impossível a promessa de Deus cumprir na sua vida, entenda uma coisa: olhe para Ele, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite, Deus, Ele quer renovar em seu coração essa fé de crer no impossível de Deus. E a palavra diz que Josué não procurou recursos humanos, não procurou recursos que daria a ele a possibilidade dele dizer assim: fomos nós que conquistamos a terra prometida. Mas Josué, ele orou ao Senhor. Josué buscou ao Senhor. E é interessante que a palavra diz que Josué orou 3 dias. Josué jejuou esses 3 dias. E sabe qual foi o horário que Josué estava orando, irmã Hélia? Horário que a senhora ora pelas madrugadas. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto muitos estão dormindo, há homens e mulheres que estão de joelho de madrugada, falando com aquele que pode resolver todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez hoje você está vendo o resultado da sua oração. Talvez hoje você está colhendo o fruto daquilo que você orou pelas madrugadas, enquanto muitos estavam dormindo, muitos estavam descansando, muitos estavam conversando em rodas, assuntos que não glorificavam o nome do Senhor, mas você tirou o tempo para falar com Deus, você tirou o tempo para ler a palavra de Deus, e o Senhor, Ele registra isso no seu memorial. Louvado seja o nome do Senhor. Não ficará a sua oração perdida no tempo e no espaço, pois o Deus Todo-Poderoso está ouvindo a sua oração. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz que Josué, ele tinha uma comunhão com Deus maravilhosa. Ele tinha uma experiência com Deus maravilhosa. Ele sabia que podia confiar no Deus da sua salvação. E a palavra diz que Josué agora, ele chama 12 homens, cada um de uma tribo, e diz: vocês vão pegar pedras e nós vamos levantar aqui um altar ao nosso Deus. Porque quando passarem ali, aquelas pessoas, eles vão ver esse altar que foi levantado aqui neste lugar. Eu disse desde o início, se você ainda não passou a este altar, você vai passar nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. E quando você passar por esse altar, você nunca mais será o mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque neste altar, a presença de Deus, ela se faz, e você nunca mais será o mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse: esse altar aqui que nós estamos levantando, quando as pessoas passarem futuramente, vossos filhos, amigos, vão perguntar: que altar é esse? Que memorial é esse que foi levantado aqui? E vocês dirão: aqui o Senhor nos deu a terra prometida. Aqui o Senhor nos deu a promessa. Aqui o Senhor nos fez ver que Ele é Deus, e Deus que cumpre as promessas. Louvado seja o nome do Senhor. E todos verão e conhecerão o Deus
de Israel, o Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor. Este altar, este memorial, ele pode ser publicamente. Me explica melhor, pastor. Muitas vezes as pessoas vão olhar para você e vão dizer: aquele cristiano que outrora não conhecia o Senhor, mas hoje conhece o Senhor, e agora Deus tem falado com ele grandiosamente, louvado seja o nome do Senhor. A ti, minha serva, que caminhou comigo esses anos todos, quantos sinais através da sua vida eu operei, louvado seja o nome do Senhor. E as pessoas verão que Deus agora está com você, louvado seja o nome do Senhor. Quando você passar na rua, eles olharão e dirão: aquele que vai ali, é Deus que está com ele, pois a presença de Deus é real na vida dele, louvado seja o nome do Senhor. E muitos dirão: eu quero conhecer a este Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas há altares, há memoriais que nós alcançamos no escondido de Deus. Há altares que nós levantamos que ninguém sabe. E Deus falou para Josué: Josué, pega essas pedras e agora coloca no Rio Jordão. E quando o Rio Jordão ele se encher, ninguém verá essas pedras. Aí você pode perguntar: por que levantar um altar aonde ninguém vai ver? Sabe por quê? Porque quando você dobra o seu joelho lá no quarto, aquele quarto não será mais o mesmo. Porque quando Deus passa naquele lugar, aquele lugar não é mais o mesmo, meu irmão. Por quê? Porque Deus passou naquele lugar. Quem está entendendo essa criança à noite, dá um glória a Deus. Há altares. E tem gente que está levantando em lugar secreto, louvado seja o nome do Senhor, que aprendeu que Jesus disse: entra no teu quarto, tranca a porta e ora em mim particularmente, orai secretamente, pois eu vou responder às suas orações, louvado seja o nome do Senhor. E sabe aonde Deus mais responde? É no escondido. Deus aqui está falando contigo mesmo, jovem. Quando você orou lá, levantou o altar a Deus, naquele lugar que você estava, Deus se revelou a você. E nunca mais a sua vida será a mesma, louvado seja o nome do Senhor. Porque quando Deus fala, não tem como mais o lugar ser o mesmo. Aonde Deus marcou você, neste culto, te deu salvação, você se converteu aqui neste lugar, e o Espírito Santo te batizou com fogo, a sua vida nunca mais será a mesma, louvado seja o nome do Senhor. Há altares que nós levantamos no secreto de Deus, aonde ninguém está vendo, mas aonde Deus está operando de uma forma maravilhosa. Quantos estavam tão angustiados? Quantos já tinham perdido a esperança? Mas quando dobraram os seus joelhos, ou até mesmo quando falaram com Deus, Deus marcou a sua vida para sempre, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz que Josué, ele sempre estava à beira do monte. Josué sempre acompanhava, Miguel, tudo que estava acontecendo. Ele andava sempre perto da tenda de Moisés. Moisés era o legislador. Moisés era aquele que guiou o povo pelo deserto. E Josué sempre esteve ao lado de Moisés. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Há sempre aqueles que acompanham distante, mas aqueles que acompanham perto. Esteja perto de Deus. Esteja perto também das pessoas que... Eu quero dizer algo a você nesta noite. Nunca ache que é tarde para Deus operar, porque o seu tempo não é o tempo de Deus. O tempo de Deus é perfeito, louvado seja o nome do Senhor. Quando a sua bênção chegar, você vai entender, era o momento certo, porque tudo que Deus faz é perfeito, louvado seja o nome do Senhor.
Tem gente aqui nessa noite que está dizendo: pastor, mas a minha bênção está tão longe, a minha bênção está tão distante. E eu tenho uma palavra para você nesta noite, que o Senhor liberou aqui neste culto. A sua bênção está um passo da vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Creia nesta noite, porque o Jordão vai abrir e você vai passar em seco. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz que Moisés agora, ele deixa o cenário. Moisés foi aquele homem que andou com Deus, que caminhou com o Senhor o tempo todo. Mas a palavra diz que Moisés, em um momento, quando ele feriu a rocha, Deus disse: Moisés, você verá a terra prometida, mas você não vai entrar. Aí você diz assim: pastor, mas Deus é amor. Deus, Ele ama o homem, ama sim, mas Deus também é justo. E Deus também, Ele quer que você aprenda que você precisa ser dependente dEle. Quem está entendendo, diga amém nessa noite. Deus, Ele ama, mas Deus também, Ele é justiça. Deus também é fogo consumidor. Por isso, quando Deus disse: Moisés, toca na rocha, e Moisés fere a rocha, o Senhor disse a Moisés: Moisés, você não irá agora entrar na terra prometida. A primeira vez, Deus pediu que Moisés ferisse a rocha. Explica melhor. Paulo, ele relata sobre isso. A primeira vez, Jesus tinha que ser ferido lá no Gólgota. Naquela cruz, Jesus derramou o seu sangue por nós. Mas agora, depois que Jesus derramou o seu sangue por nós, você não deve mais ferir Jesus. Sabe por quê? Porque agora você deve orar a Ele. Agora você deve falar com Ele. O Senhor disse: Moisés, fala com a rocha, e a rocha, ela vai brotar água. Quando você conhece Jesus, agora você tem que entender uma coisa: você não pode ferir mais Ele, você agora tem que falar com Ele. E quando você falar com Jesus, você vai entender algo maravilhoso. Rios de água vivas vão fluir do seu interior. Louvado seja o nome do Senhor. Não fira mais o Senhor. E Paulo relata: Moisés feriu a rocha pela segunda vez. É como se tivesse sacrificado Jesus pela segunda vez. Você agora que conhece Jesus, saiba de uma coisa: basta você falar, e Ele vai fazer aquilo que você necessita. Ele vai fazer aquilo que você precisa, porque Ele tem prazer em abençoar os seus servos. Ele tem prazer em abençoar a sua igreja, porque o nosso Deus é um Deus abençoador. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz que Moisés, ele viu tantas maravilhas. Não houve um povo que viu tantos sinais como aquele povo de Moisés. E a palavra diz que era o povo mais incrédulo. Você já imaginou isso? Um povo que viu tantos sinais, mas era incrédulo. Sabe por que aquele povo era incrédulo? Porque aquele povo, o coração deles estava lá no Egito. Saíram do Egito, mas seu coração estava lá ainda. Saíram do Egito, mas tinha gosto de cebola e pepino em sua boca. O que o Senhor quer dizer com isso, pastor? Tem muita gente que conhece o Senhor liberta do Egito, mas o seu coração está lá no Egito ainda. Mas nesta noite, o poder do Espírito Santo vai tirar você o desejo deste mundo e vai fazer você uma nova criatura em Cristo Jesus, querido. Não sinta a falta do Egito, não sinta a falta do mundo, pois agora Deus te fez novo. Deus operou em você uma libertação, e por isso você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. E aquele povo viu o mar se abrir. Aquele povo viu a coluna de fogo acompanhando a noite. Viu a coluna de nuvem acompanhando de dia. Do céu descia o maná todos os dias. E a palavra diz que aquele povo não entrou na terra prometida. Eu quero falar com você aqui nesta noite. Você tem que entender algo aqui nesta noite. Você precisa deixar o velho homem para trás.
Você precisa renunciar, essa é a palavra. Aqueles que renunciam e pegam a cruz e seguem Jesus, esses vão pôr o pé na terra prometida. Louvado seja o nome do Senhor. É com esforço, é com lágrimas, é com oração, é com jejum, é que você vai entrar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Vale a pena passar momentos de comunhão com o Senhor. A sua intimidade com Deus, você não faz aqui no culto. A sua intimidade com Deus, você faz no seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. Tenha um relacionamento com Deus e você verá o sobrenatural de Deus vir sobre você. Louvado seja o nome do Senhor. Moisés não precisou de colocar o pé na água para que o mar vermelho se abrisse. Sabe o que isso quer dizer? Eu estava falando ontem para os novos convertidos. Quando você converte ao Senhor, quando você tem uma experiência de salvação, pede ao Senhor, pode pedir. É um negócio maravilhoso. Deus abre todas as portas. Eu tinha uma agenda, quando eu me converti, eu estava com 17 anos. Eu escrevia tudo na minha agenda, o que eu queria diante de Deus. Era tão sobrenatural e extraordinário que eu ia riscando. Passava a semana que eu tinha pedido, Deus já tinha cumprido tudo aquilo que eu pedia. Eu quero dizer a você nesta noite, principalmente você que está convertendo ao Senhor, você que tem entregue seu coração ao Senhor, peça, pois o céu vai se abrir e as respostas de Deus virão sobre você. Louvado seja o nome do Senhor. Era incrível, eram coisas impossíveis, algo que inimaginável, e o Senhor ia fazendo. Por quê? Porque quando você é novo convertido, você não precisa pôr o pé no mar vermelho e ele vai se abrir. Louvado seja o nome do Senhor. Mas depois, se passa o tempo, a palavra nos fala que agora teria que pôr o pé no Jordão. Por quê, pastor? Vai se passando o tempo, você tem que orar mais. Vai se passando o tempo, você tem que jejuar mais. Vai se passando o tempo, você tem que ler a palavra mais. Sabe por quê? Porque os vossos lombos agora estão cingidos. Mas quando mais você fala com Deus, mais íntimo de Deus você fica. Louvado seja o nome do Senhor. E tem gente aqui que tem visto mudanças na sua vida e na vida do seu companheiro. Por quê? Porque ela tem colocado altares, levantado diante de Deus, e Deus está transformando o marido, está transformando o filho, está transformando a casa, porque altares estão sendo levantados no lares aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é interessante, meus irmãos, que quando Josué colocou o pé nas águas, as águas não se abaixaram. Sabia, Daiane? As águas não abaixaram, não se abriram. Aí você deve pensar, né? Falhou a minha oração, falhou a minha petição, falhou aquilo que eu pedi a Deus. Deus mandou eu fazer, eu fiz e não houve resposta. Mas Josué tinha um coração, uma fé inabalável. Ele sabia que Deus ia abrir o Jordão. A palavra diz que o Jordão veio secando da fonte até onde eles estavam. As orações que você está fazendo aí, não está vendo resultado, mas saiba de uma coisa: o Jordão se abrirá e você vai passar para a terra prometida. Louvado seja o nome do Senhor. Não desanime, continue orando, porque Deus está agindo Ele, quem impedirá? Louvado seja o nome do Senhor. E aquele povo iria passar para outra banda. A terra que Deus prometeu, Josué ia tomar por herança. Louvado seja o nome do Senhor. E tem uma promessa que Deus fez a Josué. Eu queria que você gravasse isso no seu coração aqui nessa noite. 2 promessas que Deus fez a Josué. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Primeira, Josué, a minha presença estará contigo para toda a sua caminhada. Nesta noite Deus está falando com você aqui. A minha presença, a presença de Deus vai estar com você
em todo o tempo da sua caminhada aqui nessa terra. Quem quer a presença de Deus aqui nessa noite na sua vida, dá um glória a Deus. Essa foi a promessa de Deus para Josué. A minha presença, Josué, será contigo todos os dias, enquanto você habitar aqui nessa terra. Enquanto você estiver aqui nessa terra, Josué, a minha presença, ela vai estar contigo. A segunda promessa. E eu estou liberando uma palavra da parte de Deus, porque eu creio na palavra de Deus. O que está escrito aqui se cumpre, porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Deus não é homem para mentir, e nem o filho do homem para se arrepender. O que ele colocou aqui vai se cumprir na sua vida, vai se cumprir na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E ele falou: Josué, a segunda promessa que eu tenho para ti, aonde você colocar as plantas dos teus pés, eu te darei por herança. Amém, querido? Vou repetir aqui para melhorar. Aonde você colocar as plantas dos seus pés, eu te darei por herança. Aonde você colocar a planta dos seus pés, eu abençoarei a sua casa, eu abençoarei o seu trabalho, eu abençoarei a sua vida. Aonde você estiver, a minha bênção estará sobre você. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa gloriosa, hein? Que experiência maravilhosa. Quem serve a Deus não precisa temer, pois o Senhor é contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o Senhor de todo o nosso coração, pois Ele é o Deus da nossa salvação. Meus irmãos, agora, para encerrarmos aqui nesta noite, Deus chama um homem chamado Elias. Elias, um profeta de Deus. E Elias também foi um resultado daquilo que ele viveu diante do Senhor. Quando Elias levantou um altar, e toda vez que você levantar um altar a Deus, pastor, me explica melhor levantar um altar a Deus. Você irá andar com Deus. Você terá um tempo para falar com Deus. Você terá um tempo para ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva. Muitas pessoas querem vitórias em suas vidas, mas não querem conhecer o Deus da sua salvação. Pastor, como eu conheço o caminho? Como eu conheço mais o Deus da minha salvação? Através da palavra, a bendita palavra de Deus. Só ela pode guiar o homem para morar no céu, para ter uma vida de vitória. Esta igreja ama a palavra, e quando você amar a palavra de Deus, você não vai desviar deste caminho, e as bênçãos de Deus descerá sobre ti. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem que conhecer a palavra. A promessa de Deus estava sobre a vida de Josué, porque ele guardou a palavra de Deus. Josué, medita na palavra de Deus de dia e de noite, pois ela te conduzirá por este caminho, e as terras que estão aí, eu darei por herança a você. Louvado seja o nome do Senhor. Elias também conhecia a palavra de Deus. Elias temia ao Senhor. E agora, Deus levanta Elias, um profeta, uma boca de revelação naquela época. E ele profetiza, e Deus faz cumprir cada promessa dele. Porque aqueles que têm Deus, quando ora, o céu para. Mas quando ora, ele move o céu. A sua oração é poderosa para abrir o céu e para fechar o céu. Se você crê isso aqui nessa noite, você vai viver o extraordinário de Deus. Elias orou e o fogo desceu e consumiu todos os profetas de Baal. Mas aquele homem agora vai para a caverna. E Deus vai lá na caverna falar com Elias. Sai daí, Elias, porque agora eu quero te levar junto de mim. Eu quero te levar para o meu habitar agora, Elias. Você já imaginou isso? Deus falando com o seu servo: eu quero te levar para junto de mim.
E nesta noite, o mesmo Deus de Elias é o Deus que está falando com você aqui nesta noite. Em breve, Ele também vai buscar essa igreja para morar com Ele para sempre. Quem crê aqui, dá um glória a Deus. Este Deus que hoje está aqui com você, breve, vai fazer como Elias. Elias sai da caverna, vem após o Jordão, pois lá, depois do Jordão, um redemoinho de fogo irá pegar você e levar ao céu. Breve, Cristo vai voltar, a trombeta vai soar e você vai ouvir seu nome chamar e você vai subir para encontrar com eles nas nuvens. Quem crê nisso, dá glória a Deus nesta noite. Breve, Jesus está voltando nas nuvens. Ele sobe ao céu. Mas antes disso, aparece Eliseu. Deus escolhe alguém para substituir Elias. Havia 7.000 pessoas, 7.000 profetas que não se dobraram os seus joelhos diante de Baal. 7.000 profetas que confessaram que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Mas havia só uma vaga para substituir Elias. Nessa noite, peço ao Senhor: Senhor, eu quero essa vaga, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero provar do que os teus servos provaram. Eu quero viver o que os seus profetas viveram, pois nesses últimos dias o Espírito Santo do Senhor está sendo derramado sobre a tua igreja. E sabe o que acontece? Ele não vem sobre ti e sai. Ele permanece dentro de você. O Espírito Santo de Deus hoje está morando dentro dos nossos corações, dentro das nossas vidas. E Eliseu chega lá no momento em que Elias está subindo. Novamente, eles têm que atravessar o Jordão. Bate a capa e o Jordão se abre. E os dois atravessam o Jordão. O redemoinho leva Elias ao céu. E agora, Eliseu faz um pedido: eu quero porção dobrada do seu espírito. Dura coisa pediste, Eliseu, mas Deus vai te dar porção dobrada do Espírito Santo. Quem sabe nessa noite você chegou aqui desanimado, pensando em desistir. Eu quero te dar um sinal nessa noite. Peça porção dobrada do Espírito Santo, pois Ele vai derramar sobre a tua vida nessa noite, e você será forte, você será corajoso, você será um homem ou mulher cheio do poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E circunstância nenhuma vai fazer você desistir deste caminho. E a palavra diz que a porção dobrada desceu sobre Eliseu. Eliseu chega agora na beirada do Jordão. Jordão é lugar de quê? De levantar altares. Eliseu tinha autoridade sobre o Jordão, porque Eliseu tinha porção dobrada do Espírito Santo. Ele diz assim: não vou atravessar o Jordão nadando nem de barco não, hein? Pega a capa e bate no Jordão, e o Jordão se abre. Louvado seja o nome do Senhor. Quanto Deus usou Eliseu de uma forma poderosa. E o mesmo Deus de Eliseu é o Deus que está aqui nessa noite para derramar a porção do Espírito Santo sobre você, para que você viva experiências maravilhosas e gloriosas com Ele. Mas agora Eliseu já está mais velho, já está se aposentando, e agora tem alguém que vai substituir também Eliseu, Geazi. E Geazi estava ali para acompanhar a trajetória de Eliseu, para viver uma experiência com Deus. Mas a palavra diz que havia um homem importantíssimo na Síria, um homem de uma patente altíssima. Ele era general, um homem com o poder de mandar e desfazer. Estava ali, chamava Naamã. Mas Naamã tinha um problema insolúvel que ninguém podia resolver. Naamã era leproso. Não tinha medicina que resolvesse isso na época, Léo. Na época, a lepra era condenação para a morte. Não é igual hoje, né? Você tem, né, os remédios, você tem um tratamento, mas naquela época era uma sentença de morte. Naamã tinha tudo,
mas tinha uma sentença de morte sobre a sua vida. E havia ali uma menina, é aí que eu quero chegar para encerrar essa mensagem. Havia uma menina ali, Wander Lúcio. E essa menina, ela não precisava de um púlpito para pregar, não. Ela pregava no seu trabalho. Essa menina não precisava de um púlpito para pregar, não. Ela pregava na sua faculdade. Essa menina pregava na sua casa. Essa menina era cheia do poder de Deus na sua vida. Você não precisa de um púlpito para pregar. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. E aonde você estiver, você pode abrir a boca e Deus vai te honrar. Louvado seja o nome do Senhor. Tem gente que quer púlpitos, mas aquela menina não precisava de púlpito. Aquela menina, ela pregava sobre Deus em todo lugar que ela estava. Ela estava escrava na casa de Naamã. E vendo aquela situação, ela olhou para a esposa de Naamã e disse assim: minha senhora, eu conheço alguém que pode curar o seu marido. Eu imagino a mulher respondendo: mas qual hospital, hein? Nós já fomos todos aqui na Síria. Você conhece um hospital, um médico para curar meu marido? Não é médico, não é hospital não, minha senhora. Eu conheço um profeta. Eu conheço alguém que tem vida de altar. E este tem contato com Deus vivo. Se ele for lá, Deus vai curar a vida de Naamã. Louvado seja o nome do Senhor. Pode ir lá, porque esse Deus é o Deus Todo-Poderoso. E Naamã foi até a casa de Eliseu. Mas Naamã, ele tinha orgulho. Naamã tinha prepotência. Naamã era o homem do rei que mais confiava, o rei da Síria, Naamã, um homem poderoso. Ele não queria ir até a casa de Eliseu. Aí Eliseu chama Geazi: Geazi, vai até lá. E diz aquele homem lá, que se acha tão importante, ele tem que mergulhar 7 vezes no Jordão. Talvez se ele fosse humilde, era só uma vez. Mas agora, como ele não tinha humildade, mergulha 7 vezes. Só assim a lepra dele será curada. E Geazi, temendo, Naamã, disse assim: ah, Eliseu, o homem é importante, você não pode receber ele. Eliseu respondeu: quem é importante é meu Deus. Não há ninguém mais importante que meu Deus. Eu vou repetir de novo: quem é importante é meu Deus. Não há ninguém importante como meu Deus. Nenhuma autoridade é maior que o Deus que eu sirvo. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a ele: se não mergulhar no Jordão, ele não será curado. E a palavra diz que ainda ele usou alguns argumentos. Talvez você está usando argumentos aqui hoje para entregar a sua vida a Jesus. Há rios melhores na Síria, como Ibiza, um rio famoso, rio que todo mundo vai lá tirar foto. Jordão é simplesinho, mas Jordão tem altares levantados. Jordão aqui representa Jesus. Aonde está Jesus tem cura, aonde está Jesus tem libertação. Nesta noite Jesus está aqui para curar, para libertar você aqui neste culto. Louvado seja o nome do Senhor. E ele mergulha 7 vezes. Ele volta um novo homem. Porque quem entrega a sua vida a Jesus se torna nova criatura em Cristo Jesus. Que essa palavra possa falar o seu coração nessa noite. E que você possa sair daqui nessa noite curado, não só da sua enfermidade física, mas principalmente da enfermidade espiritual. Pois em Jesus nós encontramos a verdadeira salvação. Em Jesus nós encontramos a verdadeira paz. Em Jesus nós encontramos aquilo que mais nós almejamos, a vida eterna. Em breve nós estaremos na eternidade. Em breve nós estaremos nas mansões celestiais. Em breve nós atravessaremos o Jordão para o outro lado. E a terra prometida nós herdaremos. Louvado seja o nome do Senhor. Muito em breve, não desanime, não desista, pois logo ali, logo após o Jordão, basta você pisar. E aonde você pisar, Deus vai prosperar.